Olá pessoal, tudo bem? Professor Igor Davidson mais uma vez com no ano do Fundamental 2, mais uma aula de matemática, desta vez aula de número 12, exclusiva, somente com resoluções para vocês. Estamos aqui, pessoal, para dar continuidade ao conteúdo de racionalização de denominadores, ok? Na aula anterior, nós estudamos algumas particularidades, mostramos algumas alternativas ali da primeira questão da página 192. As demais alternativas ficam com vocês, ok? Qualquer dúvida, garanto, é só prestar atenção na resolução dessa segunda questão, que contém a alternativa A e B. As demais questões que ficou faltando na primeira questão, você estará apto a resolver, uma vez que também entenda agora, junto comigo, a segunda questão, tá bom? Então vamos lá, se ficou alguma dúvida lá na primeira questão, o momento é esse, certo? Nós temos aqui na segunda questão já dado alguns valores aproximados, ok? Na alternativa A, da raiz de 5. Na alternativa B, raiz de 7 e 3 quadrada, né? Raiz quadrada. Temos esses valores aproximados e nós queremos encontrar, né, o valor também aproximado destas duas expressões. Logo, ou lógico, claro que você pode estar se pensando, professor, então eu posso só substituir na raiz de 5, eu boto esse valor, faça essa diferença e divido. Vai dar certo? Vai. Então, na letra B, se você pegar a raiz de 7, substituir também, somar e conseguir fazer a divisão, vai dar certo? Vai. Ok? A questão é você conseguir fazer isso sem a ajuda de uma calculadora. É verdade? A pessoa numa avaliação, será que não tem uma forma mais fácil de reescrever essa expressão? Aí você tinha que ter conhecimento, né, da racionalização, até mesmo porque uma das principais, ou posso até afirmar, principal coisa a ser observada quando tem uma fração é identificar onde está a raiz. Está no denominador, então temos algumas particularidades, regras diferentes quando eu tenho a soma ou subtração no denominador. Lembra da regrinha? Que quando é uma soma de termos e a raiz está ali, fazendo parte de um dos termos ou em ambos, nós temos que sempre encontrar o fator racionalizante, isto é, algo para multiplicar o numerador e o denominador. E o fator racionalizante é sempre o conjugado do denominador. Qual é o valor do conjugado? É o mesmo termo, a mesma expressão, somente com o sinal do meio trocado. Se é menos, vou colocar com mais. Aqui não é mais, vou colocar ele com menos, ok? Então nós vamos estar interagindo ao mesmo tempo entre A e B, ok? Vamos lá. O fator racionalizante dessa expressão é olhar para o denominador e pegar o conjugado dele. Se é menos, eu boto mais. Ó, os termos são mesmos, concorda? Isso eu vou usar para multiplicar o numerador e vou conservar ele para multiplicar também o denominador, ok? Na segunda expressão é a mesma coisa, é uma soma. A raiz está em ambos, não tem problema. O fator racionalizante é só pegar a raiz quadrada de 7. Se é mais, agora vem menos a raiz quadrada de 3. Uso no numerador e também no denominador, ok? Então, ó, já identificamos aqui os dois fatores racionalizantes, porém vamos começar com a primeira questão, ou na verdade com a primeira alternativa, que no caso é a alternativa A. O que é que nós estudamos na aula anterior? Detalhes para, ó, quando temos um valor multiplicando, temos que fazer uma distribuição, e quando nós identificamos nos dois denominadores o produto da soma pela diferença, em vez de procurar fazer uma distribuição que seria algo mais espaçoso, mais longo, demorado, a gente aplica diretamente a fatoração, não é verdade? Lembra da fatoração mostrada na aula anterior? Então é assim que vamos fazer, até mesmo para economizar tempo. O que é que nós temos aqui? Que isso vai ser igual a 4 vezes a raiz de 5, ó, mais 4 vezes 1, 4, sobre
Pela fatoração, pela regrinha, eu pego o quadrado do primeiro termo. Já estão rápido o suficiente. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, não elimina a raiz. Não vai sobrar só 5. Então, é esse nível que você precisa chegar. Ok? Então, é o quadrado do primeiro termo, menos, aqui é da fórmula, menos o quadrado do segundo. Ó, 1 ao quadrado é 1. Pronto. Bem rápido. A fatoração fez com que você passasse um passo muito longo. Logo, nós temos aqui agora 5 menos 1, pessoal, quanto é que dá? É 4, ok? Então você agora vai ter que ser muito esperto. É o que a gente chama matematicamente de sutileza matemática. É você procurar simplificar a tua expressão extraindo o máximo possível dos termos. Ou, na verdade, eu posso identificar que aqui, ó, tem um fator comum que é o 4, se repetindo nos dois termos. Eu posso pegar o 4 e colocar ele em evidência. Isto é, 4 raiz de 5 dividido pelo fator em evidência, elimino o que é idêntico, sobrou quem? A raiz quadrada de 5. Mais, conserva o sinal. O outro termo, 4 dividido pelo fator em evidência vai ser igual a 1. Para saber se a sua fatoração aqui deu certo, você imagine um produto novamente, se continuar sendo o mesmo termo anterior, então você fatorou corretamente. Isto é, você não está modificando a expressão. Você está transformando ela em algo equivalente, ok? Por que eu fiz isso? Porque nós enxergamos antes, ó, que o denominador vai ficar 4. Agora, como já transformamos em produto, eu posso, ó, eliminar isso. O que vai sobrar somente a raiz quadrada de 5 mais 1. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso substituir, ó. Aonde tem a raiz quadrada de 5, eu vou colocar 2,24. Quando eu somo mais 1, já teremos agora a nossa resposta, ok? Direta, aproximada, sem precisar pensar na divisão. Porque você lá no princípio já tinha enxergado pensando que poderia substituir direto aqui, subtrair, dividir. Porém, a gente vai ultrapassar essa parte da divisão através da racionalização. Então, no final, quem é que eu tenho? 2,24 mais 1 se tornou mais simples. Isto é, 3,24 é a nossa resolução para a alternativa A. Na alternativa B, pessoal, nós vamos fazer da mesma forma, porém, com a alternativa A, ou pela alternativa A, nós seremos um pouco mais espertos, não é verdade? Quando eu já encontrei lá no princípio o fator racionalizante, em vez de eu desenvolver a distributiva, eu só vou escrever juntinho, tá bom? Porque já pensou que pela questão anterior não seria necessário botar o 4 aqui em evidência se eu não tivesse feito o produto, concorda? Se eu tivesse só juntado eles, eu evitaria pensar em colocar o fator em evidência. Fiz isso até mesmo para mostrar a vocês que muitas das vezes colocar algo em evidência vai ser viável dependendo da expressão que será colocada para vocês. Mas aqui eu posso, antes de distribuir, eu só vou distribuir então se for necessário, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos somente juntar 20 multiplicando por quem? Pela raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3. Tudo isso sobre. Quando eu aplicar a mesma ideia da fatoração do que na alternativa anterior, nós teremos o primeiro termo ao quadrado, elimina a raiz, sobra 7. Menos da fórmula, o segundo termo ao quadrado, que vai ficar somente 3. Isso ainda nos garante o quê, pessoal? 7 menos 3 é 4. Concorda? Vamos colocar bem aqui para economizar uns passozinhos. 7 menos 3, é 4. Isso aqui, eu não posso simplificar. 20 dividido para 4 é 5. Logo, o que nós temos aqui é 5 que multiplica a raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3. Então, é ok. Ficou muito melhor do que nós termos desenvolvido o produto antes.
Porque eu posso substituir aqui, ó. Quem é raiz quadrada de 7? É 2,65. Quem é raiz quadrada de 3? É 1,73. Eu posso fazer logo essa diferença e no final multiplicar por 5, concorda? Então, quando eu penso nisso, 2,65 menos 1,73 nada mais é do que 0,92. Isso vezes quem? Vezes 5. Quando nós pensarmos nesse produto, pensei comigo, 5 vezes 0,92. Isso vai ser igual a 4,6. Essa é a resposta da alternativa B. Detalhe. Bem na pergunta, por hipótese, é pedido o valor aproximado. Ok? Se você está se perguntando, professor, se você analisar, a letra A dessa questão, pelo livro, é equivalente a 3,23, ok? 3,23. E essa questão aqui, pelo livro, ela está dando 4,57. Esses dois valores, você só encontra se não aplicar a racionalização. Isto é, aquela ideia que eu mencionei lá no princípio, de só substituir direto. Aonde tem raiz quadrada, bota o valor, subtrai e divide. Aonde tem as raízes, substitui, soma e divide, ok? Porém, eu fiz usando a racionalização para servir como base para você também responder as outras questões que faltou na questão de número 1, ok? Como a questão está pedindo para você encontrar só o valor aproximado, não é errado. Ó, 3,23 é próximo de 3,24? É o valor aproximado, gente. Ó, 4,6 não é aproximado do que 4,57? Então, a nossa resposta está o quê? Correta, certo? E usamos ainda a racionalização, porque no final fica melhor do que pensarmos em algo dividindo, ok? Lembrando que na prova você não vai poder fazer uso de uma calculadora, ok? Então essa foi a questão de número 2. Estamos agora, pessoal, diante da terceira questão, pedindo para simplificar as expressões. Porém, eu sei que nós estamos no tópico de racionalização. Porém, a questão não está dizendo obrigatoriamente para nós resolvermos usando racionalização. O que eu estou querendo dizer é pensar. Eu sei que o fator racionalizante, já que a raiz está só, vai ser raiz de 3. Mas será que é viável para nós usarmos a racionalização? Claro que na prova você é livre, isto é, usar a racionalização, nós aumentamos o nosso arsenal, ok? De caminhos a serem traçados. Porém, pessoal, nós somos mais espertos do que isso. Se eu tenho uma divisão e os índices são idênticos, por que eu não uso então só a propriedade de radiciação? Isto é, eu não posso chegar aqui para vocês, nós juntos agora, eu não posso só conservar a raiz, não, uma vez, e pensar na divisão direta, né? Ó, 120 sobre 3. Até mesmo porque isso nós sabemos resolver, ó. A raiz quadrada de 120 dividido para 3 é 40. Concorda? E 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. Só que 4 eu não posso escrever como um 2 ao quadrado. Vocês concordam? O que eu estou querendo dizer é que nada mais, nada menos do que pensar nessa expressão como a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 10. Possibilitando nós eliminarmos esse expoente com esse índice, extraindo a base desse radicano e a raiz permanecendo, ok, ó, naquele radicano, cujo expoente é diferente, então não pode eliminar. Então, olha como foi fácil nós resolvermos a alternativa A. Ok, quer usar a racionalização? Pode usar, você é livre. Dava para fazer de outra forma? Vamos pensar.
Dava, gente. Você tem agora vários caminhos, o seu arsenal é muito grande. Se você quisesse somente racionalizar ou simplificar só o numerador, era possível. Tudo que termina em zero não é múltiplo de 10? Ó, não é? Então você poderia pensar em 120 como? Como 12 vezes 10. O índice aqui é 2. O 12 você poderia pensar ainda como 4 vezes 3. Ou 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3, e tem o 10. Você poderia ir longe aí, concorda? Aí você poderia extrair esse 2 da raiz. Isso aqui você poderia escrever como 2 vezes a raiz de 30. Concorda? Aí aqui você tem um 3. O 30 você, caso quisesse, poderia ir além também, porque 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Porém, quando isso fosse conservado, essa raiz de 3, você sabe que poderia fazer esse mesmo passo, a raiz só, e 30 dividido para 3 é 10. A raiz de 10 e o 2 já estava fora, tá bom? Então você é livre, pessoal, para usar o melhor caminho que você tem mais facilidade. Da mesma forma, tu acha que é viável eu procurar racionalizar isso, em vez de identificar que é possível para nós só conservar. Eu só uso isso quando o índice não é idêntico. Ó, é 3 e 3. Então eu conservo um só e boto aqui em forma de fração. Ó, a elevado a 10 sobre a elevado a 4. Porque a conta se torna muito mais simples, podendo conservar o índice, a raiz. Divisão de potência de mesma base, eu posso conservar e subtrair. 10 menos 4, 6. E ainda você pode converter isso aqui em forma de um expoente fracionário. Porém, não estou me recordando agora se vocês já chegaram nesse tópico, se já foi dado. Por mim, eu lembro que não. Eu não sei se você já chegou nessa parte. Porém, há uma outra propriedade que pode ser utilizada, que é simplificar quando é possível. Ó, não posso fazer isso? Eu posso dividir por 3 e 3 ao mesmo tempo. E quando o índice é 1, eu já mencionei, a raiz some. Toda vez que o índice é 1, a raiz some. Então, nós podemos ainda reescrever isso como? Sumiu, ficou A, ser dividido para 3 é 2. Então, A ao quadrado é a resposta da alternativa B. E não fizemos a racionalização de denominador nem na A e nem na B. Porque não foi conveniente. Pronto, pessoal. Dando continuidade com a terceira questão. Mas antes de adentrarmos na C e D, realmente foi bom, viável. Nós temos concluído a alternativa D, simplificando da forma como foi feito. Acabei de parar, dar uma olhada. Realmente vocês ainda não chegaram na parte de transformar a raiz em uma potência cujo expoente é fracionário. Porém, a parte boa é que é a próxima aula, certo? Próxima aula você vai ver. A próxima aula é potência com expoente fracionário. Então, nós estamos aqui agora com C e D e iremos seguir usando a mesma forma. Em vez de procurar racionalizar, eu estou entendendo que o meu índice é o mesmo. Ok? 2, 2, 2. Então, é possível nós somente usarmos a propriedade vista lá no princípio, que é conservar uma raiz só, ok? Um radical só. Pego o mesmo índice e junto em uma fração só. Então, eu tenho 81 x elevado a 7 sobre x ao cubo. Daí, nós temos agora que a raiz quarta, certo? 81, aqui suponho que tem 1, ele não vai ter seu valor alterado. E nessa divisão, a base é x. Então, eu posso conservar e subtrair, né? 7 menos 3, 4. Então, tudo isso, será que a gente consegue? Ó, 81, decompondo ele, é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Isto é, eu posso eliminar o expoente com o índice. O 3 sai. Porém, nós temos aqui também ó, o expoente do x, é idêntico também, então o x sai. Não ficou raiz para ninguém, então a nossa resposta já é 3x. Veja como foi rápido.
é mais conveniente nós sempre procurar o caminho mais curto, certo? Aqui nós precisamos, antes de pensar em racionalizar, que vai se estender, nós poderíamos juntar essas duas raízes em uma só, ok? Porque é o mesmo critério para divisão. Quando o índice é o mesmo, eu posso multiplicar os radicanos, ou quando for em forma de divisão, quando o índice é idêntico, eu posso juntar os dois radicanos em uma fração. Então aqui eu vou conservar o denominador, que é a raiz quadrada de 10. É muito simples. Eu já posso emendar direto na mesma ideia que estamos utilizando, ou posso decompor 40. Porém, decompor 40 vai ser um passo desnecessário, uma vez que a gente enxerga que 40 dividido para 10 já é exato, 4. Isto é, eu posso chegar aqui, conservar uma raiz só bem rapidinho e juntar, ó, 40 sobre 10. Feito isso porque os índices são de mesmo valor. Então, 40 dividido para 10 não é 4? E a raiz quadrada de 4 é 2. Logo, veja como também foi bem simples usar a mesma ideia na alternativa C e D sem racionalizar. Ok, claro que através da racionalização também daria a mesma resposta, porém não era, mais uma vez, o jeito mais conveniente. Estamos agora, pessoal, diante da quarta e última questão da nossa atividade. Nós temos aqui para encontrar o valor de A nessa expressão, ok? Então, como é mais viável? Nós precisamos, na verdade, usar a racionalização aqui. Porém, 98 é alto, 32 também. A gente poderia até procurar, antes de racionalizar, simplificar, concorda? Porém, devido ao espaço, vamos procurar fazer aqui separado primeiro, depois nós jogamos para lá novamente. Isto é, vamos primeiro calcular aqui 2 sobre a raiz quadrada de 98. Vamos pensar rapidinho. Ó, vem comigo. 98 é a mesma coisa que 49 vezes 2, não é verdade? O 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado vezes 2. Esse 2 corta, o 7 sai. Então, em vez de eu usar a raiz quadrada de 98, eu posso usar 7 vezes a raiz quadrada de 2. Ok? Então, isso é igual a 2 sobre 7 vezes a raiz quadrada de 2. Quando eu procurar racionalizar, fica até melhor para a gente, porque em vez de eu ter usado antes a raiz quadrada de 98, multiplicando em cima e embaixo, agora eu vou usar só a raiz quadrada de 2. Isto é, o fator racionalizante, quando é um produto, é só a raiz, lembra? Então, ó, vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Daí nós temos agora, isso vai ser igual 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, nós temos 2 raiz quadrada de 2 sobre 7 vezes. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Ó, ok? Antes de multiplicar, por que eu só não elimino logo 2 com esse 2? Olha como ficou. Raiz quadrada de 2 sobre 7. Então, lá na resolução, em vez de nós usarmos isso, nós vamos transformar, ó, substituir por raiz quadrada de 2 sobre 7, ok? Vamos fazer a mesma coisa com 2 sobre raiz quadrada de 32. Nós temos 2 sobre raiz quadrada de 32. 32 é a mesma coisa que 16 vezes 2. O 16 não é 4 ao quadrado? Não dá para cortar com o índice? O 4 não sai? Então, escrever 2 sobre raiz quadrada de 32 é a mesma coisa de escrever 2 sobre 4 raiz de 2. Muito mais fácil. Assim como no item anterior, eu posso pensar na racionalização. O fator racionalizante do produto é só a raiz. Então, vai ficar vezes, ó, raiz de 2 sobre raiz de 2. Quando eu desenvolvo esse produto, eu tenho
2 vezes a raiz quadrada de 2 sobre 4. Raiz de 2 com raiz de 2, raiz de 4, mais uma vez, que dá 2. Podendo agora somente cortar. Então, isso no final resulta em raiz quadrada de 2 sobre 4, ok? Então, aqui, em vez de usar 2 sobre raiz quadrada de 32, vamos substituir por raiz quadrada de 2 sobre 4, ok? Isso é igual a A sobre raiz quadrada de 2. Vamos lá. Eu tenho agora a possibilidade de tirarmos o MMC. Concorda? Ou também posso tão somente juntar essas duas primeiro, ok? Porém, vamos logo para o MMC direto. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 7 e 4? Você pode fazer a decomposição separado, ó, sem problema nenhum, ok? Que é 4. Dá para dividir por 2, que dá 7. 2 por 2, que dá 7. 1 e por 7, ok? Então, é o próprio 7 vezes 4, no caso vai ser 28. Então, ó, o MMC para nós é 28. 28 dividido para 7 dá 4. 4 vezes a raiz de 2 vai ser 4 raiz de 2. Menos 28 dividido para 4 é 7, que multiplica a raiz quadrada de 2. Isso vai ser igual a 28 dividido para 1. 28, quando eu multiplico, 28A raiz quadrada de 2. Quando nós utilizamos o denominador em ambos os membros, elimina antes, né? Depois. E agora eu tenho termos semelhantes. Eu posso fazer essa conta. 4 raiz de 2 menos 7 raiz de 2, quando os radicais são idênticos, eu posso somar ou subtrair. Nesse caso é uma subtração. 4 menos 7 é menos 3, o quê? Raiz de 2. Isso vai ser igual a 28A raiz quadrada de 2. Podendo o quê? Eliminar essa raiz com essa, ok? E no final, se eu for isolar A, o que nós temos? Nós temos que A vai ser igual a menos 3 sobre 28. Então, essa é a resolução para a questão de número 4, ok? Estamos ficando por aqui na conclusão da atividade que se encontra na página 192. É isso aí, pessoal. Estamos nos encaminhando para a conclusão de mais uma aula de matemática. Estivemos aqui concluindo a atividade que envolvia racionalização de denominadores e vimos que nem sempre vai ser necessário aplicar racionalização, ou, melhor dizendo, nem sempre aplicar racionalização vai ser o caminho melhor, o caminho mais curto, o caminho mais eficiente, ok? Ainda na mesma página da atividade já começa o conteúdo que foi mencionado agora na aula acerca de potenciação com expoente fracionário. Vocês verão que é possível transformar a raiz em uma potência, porém uma potência com um expoente que vai ser fracionário, ok, pessoal? Um conteúdo muito importante, então não percam, guardo todos, grande abraço, até a próxima.